E sejam muito bem-vindos a mais um Pode Mais, o podcast oficial da equipe Avan. Eu sou o Alan. E eu sou a Carol e nós garantimos que depois desse episódio você vai poder muito mais quando o assunto for inteligência emocional. Mas antes de tudo, Carol, fala pra gente por que Pode Mais? Porque acreditamos que conhecimento é poder. E quem sabe o que quer, pode mais! E Alan, quem são as estrelas do nosso pod hoje? Olha só, hoje é uma dupla dinâmica. Elas, que são duplas de doutor em psicologia organizacional, são especialistas no desenvolvimento de competências comportamentais, mentoras de líderes e professoras universitárias, além de sócias diretoras da Ambien. E elas se complementam, como o Tom e o Jerry, o Robin e o Batman, a tampa e a panela, o Pink e o cérebro, porque elas são sempre juntas. Sempre, né? São elas, a Aline e Geisa. Bem-vinda, Aline Geisa, ao nosso Pode Mais! Então, meninas, o assunto hoje é polêmico, né? É um assunto que todo mundo tá... Inteligência emocional. Não é só comprar o livro na livraria, né? Como é que a gente faz para compreender as emoções? Pergunta difícil, hein? É, a gente já joga esse ambiente assim, né? Mas, primeiramente, né, muito obrigada pela presença de vocês. E pode iniciar. Como é que a gente fala sobre emoções hoje em dia? Boa pergunta. Essa é uma pergunta bem importante, porque às vezes a gente vem pro mundo do trabalho, né? E a gente não se dá conta que quando a gente entra no mundo do trabalho, nós viemos e as emoções vêm junto com a gente. Sim. E falando em emoções, né, Geisa? Acho que vale compartilhar uma forte emoção que a gente vem sentindo em estar aqui com vocês. Ah, legal. Legal. Ó, realidade. Reconhecer as emoções. Eu acho que é sempre Exato. Exatamente. Como a gente vai discutir um pouquinho hoje com vocês, isso tem a ver, né? Quando a gente pensa, eu estou falando agora com vocês, a gente está sentindo fortes emoções, tem a ver com o fato de a gente estar aqui, o fato de ter uma oportunidade aí para a gente levar conhecimento, e conhecimento importante, né? Sim, que é significativo. A ideia é sempre conhecimento é poder, é sempre levar mais conhecimento para as pessoas. Sim. E, claro, quando a gente fala de fortes emoções, nesse caso, né, Geise, a gente está na Van e a gente sabe o poder que vocês têm em termos de fomentar e multiplicar esse conhecimento por meio desse tipo de ação, que é um podcast que é muito multiplicador, né? E inteligência emocional, né, Geisa, é um assunto assim que é uma dificuldade e uma realidade de todos. E eu acho que a gente não poderia começar falando de inteligência emocional antes, né? Porque são emoções, na final, né? Pois Porque a gente é. fala que tem que ter, mas será que a gente sabe Como que a realmente gente vai o que cuidar? né? Isso aí, Alan, é um privilégio estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. E essa pergunta, ela é realmente uma pergunta muito desafiadora, né? Porque ao longo do nosso processo de desenvolvimento, raras vezes a gente se pergunta, né? Ou para se Sim. perguntar o que são as nossas emoções, afinal, né? E quando a gente consegue, né, discutir ou avaliar sobre isso, isso nos ajuda muito, né, a lidar com esse processo, né, de um conjunto de habilidades, né, que tem a ver com o que as pessoas em geral chamam, né, de Sim. inteligência emocional. Aham. Então, as emoções, elas estão presentes, né, em tudo que a gente faz, em todo comportamento nosso, em tudo que a gente faz no nosso dia a dia, está presente uma emoção, né? Querendo ou não, né? Querendo ou não, né? As positivas, né? As mais disfuncionais. Então, aqui, hoje, agora, a gente está sentindo um monte de emoção, né? Porque, como a Aline já ressaltou, a Van, ela é uma parceira, né? Nossa, né? E a gente se sente muito privilegiada, né? Por estar aqui com vocês, sentindo emoções, né? A mil por hora, uma montanha-russa de emoções, né? E é legal que, falando em montanha-russa ali, é um bom ponto que as emoções elas estão acontecendo a todo momento, né? Para cima, para baixo, e são várias, né? São várias. Como é que a gente identifica isso, né? Eu acho que o primeiro ponto de partida, né, Geise, é a gente entender o que são as emoções. Sim. Então, quando a gente pensa nas emoções, a gente precisa pensar no que a gente chama de tripé, né? As emoções, elas têm 3 componentes. Um componente que ele é fisiológico. Então, as emoções, elas acontecem, tem uma mudança fisiológica que acontece dentro do nosso corpo. Tem um outro componente que tem a ver com a expressão das emoções. Então, às vezes, essa expressão aparece no corpo, o outro pode perceber ou não, mas normalmente, assim, alguma manifestação corporal acontece. Então, e ela é expressa. Então, às vezes eu fico ruborizada, às vezes eu tô tremendo, ou outros elementos que vão aparecendo no corpo.
tá? Entendi. Outro elemento importante, quando a gente pensa até da expressão, claro, eu dei exemplos quando a gente vê que o outro está percebendo, Sim, mas sim. muitas vezes só a gente está percebendo. Então, o coração está disparado, dá um frio na barriga, que esse é o elemento, segundo elemento da expressão das emoções. E um terceiro tem a ver com a interpretação sobre o ambiente. Porque quando a gente vai estudando as emoções, a gente vai descobrindo que as emoções elas não estão dentro da gente como se fosse um botão. Eu aperto esse botão, então eu sinto tal coisa, eu desligo o botão, deixo de sentir. Não, passa Seria por uma fácil relação. se fosse assim, né? Exato. E o pessoal acha que o grande por trás de regular ser um cara maduro de forma emocional significa escolher apertar, eu posso apertar, e isso é um mito. Não é mito, né? Na verdade, pelo que eu entendi, se a gente conhecer e reconhecer essa emoção, a gente consegue saber lidar com ela. E é isso que é inteligência emocional no geral, assim? Tipo, um jeito bem mais simples, assim, de entender? Isso, Carol. A inteligência emocional tem a ver, sim, com essa capacidade de identificar o que acontece conosco e de nomear essa emoção conosco e nas outras pessoas também. Só que isso não é algo muito fácil de fazer. Não é o botãozinho que a gente estava falando. Não é ir na livraria. Não é o livro, às vezes, que vai ser suficiente para nos ajudar. Uhum. Claro que sempre conhecimento é poder, né? Então, a literatura nos ajuda, com certeza, mas passa por um lugar de desenvolvimento interpessoal, de eu entender como as emoções funcionam e eu aplicar esse conhecimento. Uhum. Então, quando a gente fala aqui para gente que regular as emoções, ou ter inteligência emocional, significa identificar as emoções, nomear as emoções, eu tenho que saber quais são as emoções. Isso, Aline, começa muito por esse tripé que você falou, então, né? Exato. Essa parte fisiológica ali, como é que funciona? É uma curiosidade, né? Eu tô alegre, tô feliz, mas fisiologicamente, então, que isso é uma química dentro do corpo? O que seria essa mudança, esse fisiológico ali? Quando a gente começou o podcast, eu acho que eu vou saber conseguir falar um pouco sobre isso. Eu tava sentindo um pouquinho de ansiedade, daí eu tava com o rosto um pouquinho mais queimandinho, mas como eu sou moreninha, ninguém conseguiu ver, né? Mas eu tava sentindo, né? O rosto sentindo aquele quentinho, aquele quentinho no rosto. Daí eu falei, acho que estou um pouquinho nervosa. E tem a ver com isso? Isso, tem a ver com mudanças que acontecem dentro do corpo que a gente não tem noção que elas estão acontecendo, mas a gente sente também no corpo. Então, quando a Carol destaca isso, eu estou sentindo que eu estou um pouco vermelha, o que acontece? São mudanças corporais, do estado corporal, que ele aparece para o outro, nesse caso. Entendi. Né? Às vezes não apareceu para o outro, mas ela está sentindo a mudança. Então, muitas vezes a gente quer ter regulação emocional ou quer ter inteligência emocional e a gente acha que a gente tem que controlar a emoção. Sim, sim. E isso nem sempre é verdadeiro. Na verdade, na maioria das vezes, ou não é verdadeiro, né? Porque o que acontece? As emoções a gente não controla. Elas simplesmente ocorrem. Caramba, isso também as pessoas acham que elas podem controlar, né? E o não conseguir controlar gera também muita culpa. Outras emoções, né? Outras emoções, né? né? Exatamente, né? Por isso que a gente precisa aprender, né? Que o sentir, né? Tem uma máxima em psicologia que diz que o sentir é livre. Né? Boa, hein? Então, por exemplo, né? Então, né? Não é errado sentir raiva, sentir vergonha, sentir culpa, né? Mas o pulo do gato tá. Como é que eu aprendo a regular esses sentimentos, né? Que se eu começar a sentir a médio e longo prazo, eles vão começar a ter um prejuízo muito grande, né, para o meu comportamento. Sim. Então, eu sentir, ok, as pessoas não estão vendo necessariamente que eu estou sentindo, né? Então, eu não preciso expressar para as pessoas ao meu redor que eu estou sentindo muita raiva. Né? Claro que quando eu convivo, quando eu me relaciono, o meu grupo de pares até vai saber que eu estou sentindo, mas não necessariamente eu preciso nomear para essas pessoas que eu estou sentindo. Então, o sentir, por isso que a gente diz, ele é livre.
Mas imagina no contexto do trabalho, né, Alan? Se cada vez que eu sentir raiva, eu não conseguir fazer o meu processo de autorregulação. Meu Deus do céu! O que pode acontecer? Né? Quantas pessoas devem se identificar com isso, né? Quantas consequências, né, desfavoráveis eu vou acarretar, né, para mim e para minha vida e para meus colegas de trabalho e para a própria empresa, né? Então, por isso que é tão importante, né? E a função da inteligência emocional, ela tem essa valiosa função na nossa vida, né? Que é a gente aprender a preservar e gerar muito mais qualidade de vida para a gente e para as pessoas que estão ao nosso redor. Seria correto dizer, me corrija se eu estiver errado, tá? Que o início de eu começar a desenvolver inteligência emocional é com a aceitação e a normalização das emoções. Elas existem, elas sempre vão existir e a gente tem que começar a aceitá-las. Seria isso? Porque normalmente quando tem um sentimento que não é legal, não é bom, né? Igual a gente sente a raiva, a ansiedade, a gente começa, tipo, a fazer ela ficar maior ainda, né? Não quero sentir. Negar, né? Eu quero entrar em negação, não quero sentir isso, e aí começa a ficar pior, né? E aquilo começa a me tomar conta, tipo, direcionar o meu dia, né? Direcionar as minhas ações. E isso não é o correto, certo? Isso, o caminho é sempre reconhecer. Isso é um processo de descoberta, de autoconhecimento. Porque passa por um lugar de eu entender quem eu sou, quais são os meus valores, o que está disparando essas emoções, né? Quais são as situações do ambiente, que é um ambiente físico, social, que está acontecendo na minha vida, que faz eu sentir o que eu estou sentindo. Então, te respondendo um pouco, Alan, tem a ver com isso, assim, de a gente reconhecer e validar o que a gente está sentindo. Legal. Agora, claro, quando eu reconheço e valido, não significa que eu tenho que me comportar reativamente àquilo que eu estou sentindo. Sim. Porque as emoções, elas gostam de ser alimentadas por elas mesmas. Especialmente as emoções difíceis de serem sentidas. Que tem a ver com o quê? Tem a ver com, por exemplo, estou com raiva. Aí o que a pessoa... Aconteceu uma coisa na vida, no trabalho, putz, aquilo ali me gerou uma raiva enorme. O que eu fico o dia todo fazendo? Remoendo, ruminando aquela ideia. Mas como é que ela falou aquilo para mim? Que ousadia foi ela ter dito aquilo para mim? Não, e eu fico... Se vai, né? Lindo. Então, não dá para eu não ter sentido raiva naquele momento, porque a pessoa falou algo para mim que não caiu bem. Ok, agora, eu arrastar o dia todo essa emoção, isso mostra, às vezes, uma dificuldade de eu regular essa emoção, que tem a ver com uma segunda etapa do processo de regulação emocional, que é o que eu faço com o que eu estou sentindo. Ok. Que aí até liga com aquilo que a Geisa falou anteriormente, que era, imagina se eu sentir uma raiva no trabalho e já sair soltando os bichos para todo mundo lá. Que tem a ver também com o tripé que você mencionou, que é o ambiente, no caso, né? Tipo, quando a gente deixa que a emoção seja afetada pelo ambiente, certo? Isso, é porque as emoções, elas sempre são afetadas, elas são geradas por aspectos do ambiente. Às vezes a gente pensa assim, eu fiz tal coisa porque eu senti assim. Então, eu falei alto com meu colega de trabalho porque eu estava com raiva. E a gente faz esse recorte de interpretação sobre o que aconteceu. Mas quando a gente entende o que é inteligência emocional e, portanto, a gente amplia essa análise, sempre tem um gatilho no ambiente. Essa palavra é boa, né? Boa. O que seria esse gatilho? São aspectos, situações que disparam essas emoções. Para cada um, é uma coisa. Então, às vezes, é o jeito como ela falou comigo. Às vezes, tem a ver com um prazo que eu estou esperando que o outro cumpra e não cumpriu. Aí gera uma frustração. Às vezes é o botão do REC quando a gente coloca para gravar. Quando o botão do REC para gravar. Então, quando eu comecei dizendo que a gente está sentindo fortes emoções, o que significa isso? A gente tem várias situações aqui no ambiente que geram isso. A gente está num contexto que é muito importante para a gente enquanto carreira, que para nossa empresa. A gente fez alinhamentos. Então, assim, isso tudo, obviamente, vai suscitando emoções, como a gente brinca, né, Geisa? Inclusive nas psicólogas. Porque isso aí tem um mito, né? As pessoas acham que a gente não sente, ou que o fato de sermos psicólogas, a gente não sofre. É verdade. Não, nós somos seres humanos e todo mundo nasce com a capacidade de sentir e sente. E isso, né, Aline, é bem revolucionário, porque, em geral, nós aprendemos que as emoções, elas são muito internas, elas estão muito dentro.
da nosso corpo mesmo. Sim. E elas estão, só que elas são provocadas, só que elas não são causas, elas estão no ambiente. Quando a gente aprende a localizar nesse contexto, nessas situações, no ambiente, nas relações, o que provavelmente ocasionou aquilo, isso nos dá uma oportunidade enorme, né, de nos ajudar a prevenir conflitos, relações interpessoais indesejáveis, porque a gente pode, como eu disse, aprender a controlar, porque, poxa, se eu vejo, né, que naquela situação eu não me dou muito bem, e aquela situação me provoca muita ansiedade, muita raiva, muita culpa, eu tenho como desviar o curso da minha ação comportamental. Nossa, fantástico. Isso. Fantástico. E aí, Alan, o que a gente aprende? A gente aprende assim que as pessoas, por exemplo, né, João ou Maria ou José é depressivo, como se a pessoa fosse assim, como se ela tivesse aquela emoção de tristeza dentro dela. Então, se ela é assim e não está assim, quer dizer que ela não pode mudar. Então, isso em termos de inteligência emocional é muito limitador. Não permite que ela mude, não permite que ela transite por outras situações. Essa perspectiva, eu acho que ela é muito importante, porque às vezes a gente está num momento alegre, num momento triste, e a gente acha que a gente é aquilo. Isso. E quando você acha que essa possibilidade de mudança, ela fica muito distante. Então, o fato ali, eu vejo que o que vocês falaram agora começa a fazer muito sentido, que tudo começa pelo autoconhecimento. Então, eu tenho que conhecer o que me gera emoção, o que eu estou sentindo, aquele exemplo que você deu ali do nervosismo. Então, isso já começa olhar internamente, você já começa a ter sinais. E você já sabe que está acontecendo alguma coisa. Mas também vem muito da autorresponsabilidade de querer fazer, né? E isso vem no processo de regulação, né? Porque a identificação é o nomear, que a gente está, né, se questionando aqui. Será que é raiva? Será que é medo? Estou me sentindo ameaçado? Quando eu estou me sentindo ameaçado, eu sinto o quê? Medo, né? Quando eu sinto amor, o que eu sinto, Carol? Nossa, eu não faço ideia de como responder essa pergunta. Qual é a polêmica? Eu me sinto aceito, né? Eu sinto muitas coisas boas quando eu sinto amor. Eu acho que eu acho que para mim assim é pertencimento, assim, sabe, de poder contar, assim, saber que tipo, olha, em momentos difíceis, em emoções difíceis, eu tenho o outro também, né, que vai me compreender. Eu acho que é meio que uma duplicidade ali, né? Maravilha. Então, veja, quando a gente está dizendo de identificar, é isso, é saber descrever um pouco o que acontece conosco, né, nessas emoções. E por que a gente sente amor? A gente não sente no vácuo gratuito, a gente sente porque a gente está num ambiente que é promotor desses sentimentos e dessas emoções. Então, quando a gente diz que causa possibilidades, é ótimo no ambiente de trabalho. Por quê? Porque a gente pode, né, ajudar a promover esses sentimentos e essas emoções. Fantástico, fantástico. Porque a gente analisa e a gente acha muito que o comportamento, né? Os nossos comportamentos, eles são baseados muitas vezes no que a gente sente, né? Mas os nossos comportamentos ali, né? Eles são ocasionados pelas nossas emoções mesmo? A gente se comporta porque sente ou é o contrário? Como é que isso acontece? As coisas acontecem, a gente sente e se comporta. Ah, ok. Né? Então, okay. Não são as emoções que causam os nossos comportamentos. Os comportamentos, eles ocorrem, a gente faz coisas em função do ambiente, de como a gente se relaciona. Por isso que a gente fala que é muito circunstancial. Né? A depender das circunstâncias, eu vou sentir certas coisas e vou fazer certas coisas. Okay. Por isso que é muito sutil. E essa nossa capacidade de entender o que está nesse ambiente que me gera aquela emoção faz toda a diferença. Porque, às vezes, a gente corre o risco, e muitas vezes acontece um processo com todo mundo, às vezes a gente distorce um pouco a interpretação sobre a realidade. A gente chama isso de distorção cognitiva, né, Geisa? Que tem a ver com supervalorizar um aspecto da realidade, de a gente pensar em ter um pensamento dicotômico, então é tudo ou nada, certo e errado. Vocês podem ver, quando a gente... Vou dar um exemplo, né? Quando a gente erra, comete um erro no ambiente de trabalho. Meu Deus. O que acontece emocionalmente? Em termos de pensamento? A culpa, a gente vai ser mandado embora, não estamos aqui. Tá vendo? Medo. O que acontece? Vai subindo. E eu vou pensando no extremo. Eu vou ser é natural, eu nem pensei assim, é inconsciente isso.
inconsciente no sentido que às vezes a gente não se dá conta de que está acontecendo, né? Mas uma vez que a gente reflete, entende como as emoções acontecem no nosso próprio comportamento, a gente toma consciência. Então, o autoconhecimento passa por esse lugar de eu tomar consciência sobre aquilo que disparou, de eu ter consciência, que disparou a emoção, né? De eu ter consciência, por exemplo, assim, ter a sagacidade, porque quando a gente está sentindo fortes emoções, a gente não pensa direito, né? A gente fica meio perdido. Então, eu tenho a sagacidade de, como é que tu fala, Geisa? Fazer uma parada, né? Ok. Uma parada cognitiva. Nome chique. Boa! Para poder avaliar e entender quais são as evidências concretas do ambiente que me levam, e se faz sentido, ao pensamento que eu estou tendo. Entendi. Porque quando eu cometo um erro, é bem isso, Alan, as pessoas pensam assim, vou ser demitido. Sim. Será? Mas aí a gente desconsidera nessa análise a história que a gente tem na organização, o tipo de erro cometido, o tipo de gestor que a gente tem. Poxa, toda uma trajetória. Isso. E aí você entra naquele negócio e vai alimentando, retroalimentando. E aí vai virando maior. Vai virando maior. Eu acho que a realidade das pessoas, isso acontece muito atualmente. E como é que a gente começa a criar, pelo menos ali, um início ali de interpretar essa situação de uma forma mais sensata, vamos dizer assim? Porque o emocional ali, pelo que a gente está aprendendo aqui, a emoção ela é muito forte, ela vem. E a gente, quando não tem inteligência emocional, a gente já reage, né? Então, inteligência emocional ali é se autoconhecer para que eu possa, primeiro, aquela parada cognitiva aquela estratégica, para que eu possa analisar o que está sentindo, para depois poder ver realmente o que eu posso tomar de atitude referente àquilo, o que pode ser verdade, o que não pode. Isso vem dessa interpretação, né? Como é que a gente pode começar a interpretar de uma forma melhor? Exatamente, Alan. Tu definiu muito bem e fez uma síntese maravilhosa desse processo, né? Nossa senhora, agora a emoção que eu estou sentindo agora aqui, ó. E olha que interessante, né? Só fazer um recorte do processo que aconteceu agora. A Geisa fala coisas para ti, né, Alan? Isso dispara emoções. Sim. Né? Então, a fala da Geisa, o reconhecimento, etc., te faz sentir coisas boas. Sim. Fala, pô, tô entendendo do assunto. E relaxada já. Isso, é orgânico. Não é uma coisa planejada. E pense que a gente está no dia a dia vivendo isso o tempo inteiro. Que doideira. Então, o modo como a gente fala, o nosso processo de comunicar, né? Ele é muito promotor, né? De suscitar emoções nas pessoas e gerar emoções mais positivas ou menos positivas, né? Então, uma das maneiras, Alan, é nessa direção que a Aline estava dizendo, de a gente diminuir um pouco esse modo de interpretar a realidade por meio das distorções cognitivas, né? Sim. A Aline deu um exemplo. Tem muito do que acontece dos relatos que a gente escuta, por exemplo, no contexto de trabalho, são relatos de pessoas ansiosas, né? Nossa. E o ansioso, ele tem um pensamento, né, muito antecipatório da realidade. Então, ele nunca está conseguindo focar no presente, ele está sempre antecipando o futuro. E sempre é ruim, né? E sempre é ruim. É incrível. É incrível, é sempre catastrófico, né? Então, é sempre de uma maneira negativa. Então, a equipe tem muita dificuldade de lidar com ele, porque ele nunca está trazendo uma solução e ele está sempre focado num problema. Só no ruim, é sempre um problema, sempre problema. Sempre um problema, né? Então... E é um problema trágico, né? Eu acho assim que não é só uma questão, às vezes a gente se confunde, a gente acha que é ser negativo. Sim. Porque a pessoa negativa, às vezes, na realidade, ela antecipa riscos. E ela antecipa bem. Pode quando ser até ela. benéfico, né? Exatamente. Né? Agora, então, tem um grau. Supervalorização, dramatização. Isso, que é um pensamento que a gente está chamando de catastrófico. Tá? É um nome técnico, as pessoas às vezes riem, né? Tipo, um pensamento catastrófico, eu tô sendo exagerado. Não, é um exagero, mas é um nome técnico que a gente dá para esse exagero. Entendi. Sobre a interpretação da realidade. É que ela não vê outra possibilidade, por isso que é catastrófico, ela só consegue ver o ruim, ela super generaliza. E aí entra naquela distorção. Por isso que é uma distorção, né? Porque mesmo que coisas boas estejam acontecendo na vida dela, ela só consegue enxergar o ruim. Por isso que ela fica muito ansiosa, né? E aí
Claro, acontecem muitas consequências no ambiente de trabalho. Quando você analisa assim, é doideira. É doideira. E a ansiedade é um sentimento da nossa realidade contemporânea, né? Sim. Tem muitas queixas, né? Muitas. E as pessoas dizem assim, eu estou ansiosa, mas elas nem sabem o que é ansiedade. Então, quando a gente leva elas a se conscientizarem, repetirem ou entenderem o que é isso já as ajuda muito a começarem a... né? A relaxarem e opa, é verdade, eu não tinha pensado que a ansiedade pode estar relacionada a isso. Aí tem um exercício que eu vou pedir para a Aline fazer, que eu acho fantástico ele. É um exercício maravilhoso, que eu vou pedir para eu vou pedir para a Aline fazer, porque ele é um exercício que ajuda muito as pessoas, tanto no ambiente de trabalho, nos contextos corporativos, a diminuírem essas distorções, porque ele é um exercício que nos ajuda a pensar mais logicamente. A gente aprendeu ele, né, Aline, no contexto universitário, com os nossos mestres, e ele é um exercício que ajuda a gente a avaliar melhor as evidências, aquilo que na prática, aquilo que realmente está acontecendo, né? E não ficar fazendo distorções. Que é uma das estratégias, né? O exercício não é a única estratégia, mas é uma das estratégias que a gente pode utilizar. Que o exercício, na realidade, eu vou fazer com vocês, tá? Olha só, vamos lá! A Geisa pediu para eu fazer, agora eu estou... Vamos envolver o grande grupo aqui. Pode mais, vamos lá. Batman e Robin? Boa, estão bem unidas ali. Exatamente, então vamos lá. O exercício é o seguinte, é possível ter um jacaré aqui do nosso lado? Não é possível. Depende. Se alguém trouxer um jacaré, pode ser. Pode ter. Possível. É possível? É possível. Será? Ó, não nesse momento. Será? Mas se alguém trouxesse... Só se ele for de imaginação. Não, mas é um jacaré de verdade. É um jacaré de verdade, então não é possível. Que ele esteja nesse momento aqui. Porque eu não trouxe um jacaré pro estúdio. Não trouxemos um jacaré. Mas existem jacarés em Brusque, né? Aí eu teria que dar um Google, mas pode ser que deva ter algum por ali. Não sei também. A gente tem um zoológico, então pode ser que sim tenha. Então é possível. É possível. Okay. Agora vamos mudar a pergunta. É provável que tenha um jacaré aqui do nosso lado? Provavelmente. Okay. Olha só a perspectiva. A possibilidade existe. A possibilidade existe de um jacaré estar aqui. Mas qual a probabilidade? Então, eu acho que o negócio... É poderoso isso, hein? O negócio por trás ok, eu fiz uma coisa errada. É possível que eu perca meu emprego? Não é possível, porque a gente está sujeito a isso. Mas é provável, mediante toda a minha trajetória, toda a minha história, até o momento que eu fiz, eu acho que isso começa... E as perguntas que ela fez a gente pensar, né? Quais as possibilidades? Não, e aqui, a gente pensou em várias. A emoção já aqui, respondo, não respondo, qual é a cola aqui. Eu acho que isso... Então, a gente tem que respeitar nossas emoções, então, né? E eu acho que esse exercício, o que acontece? Por que a Geisa puxa esse exercício quando ela fala de ansiedade? Porque o ansioso, ele tem um padrão de pensar que tudo é muito provável de acontecer. Ou seja, é possível sempre. E na dúvida eu vou ter plano A, B, C, D e E. Aí o que acontece no meu dia a dia? Eu não durmo porque eu estou pensando no plano B. Aí no outro dia eu retomo o plano B e eu descubro que pode ser que dê isso mesmo, então eu vou pensar no C. E eu vou gastando, investindo, na realidade, energia emocional para lidar com aquilo que provavelmente não vai acontecer. Você só vai para o possível e vira um círculo. Isso. Fica criando jacarés invisíveis. Isso. Essa é uma boa. Eu fico pensando... Criamos alguns aqui. Eu fiquei pensando, será que eu botei, né? Será que eu trouxe? Será que ele está aqui? Eu acho que essa... A gente tem... eu acho que você falou uma coisa muito importante agora, que a gente precisa respeitar as nossas emoções e saber que... aceitar que elas existem, mas também analisar, que aí vai a autorresponsabilidade, se é possível ou é provável. Eu acho que agora a gente tem uma deixa perfeita, Carol, para a gente soltar a hashtag do nosso Pode Mais, desse episódio de Inteligência Emocional. Todo Pode Mais, a gente sorteia um brinde exclusivo de conhecimento, que vai gerar conhecimento, autografado pelos nossos convidados.
e também pelo velho da Havan. Isso O aí. velho da Havan ali, ele compartilha conhecimento, autografa ali, para chegar na tua casa. Só que é o seguinte, tem que comentar aqui a hashtag que a gente lança para que você possa concorrer ao sorteio. E a hashtag desse episódio, qual é, Carol? Eu sei. Qual que é? Eu respeito as minhas emoções. Eu respeito as minhas emoções. Então, se você quiser concorrer a um brinde, e olha que esse é especial, tá? Então, exclusivo, assinado pelas nossas convidadas aqui, pelas doutoras, e também pelo Luciano Hang, velho da Havan, comenta essa hashtag. Eu respeito as minhas emoções, né, E Carol? só é válido para os comentários aqui do YouTube. Aqui do YouTube, hein? Olha só, a gente entra muito em... Tem muito mito e muita verdade ali, né? Sobre as emoções. E esse é um desses, que a gente quebrou agora sobre a ansiedade. E eu percebo assim que as emoções elas vêm, elas não começam aqui, né, no pico, elas vêm, e se eu vou observando, eu consigo, né, me relacionar melhor com elas, né? Nossa, estou me sentindo um pouco ansiosa hoje, talvez estou preocupado com uma coisa que vai acontecer na segunda-feira, mas hoje eu estou tranquila, então eu vou dar uma segurada nessa emoção. Como que eu faço para olhar para essa emoção e tomar uma atitude, assim, tipo, para não deixar que ela atinja o pico, né? Quando eu fiquei nervosa aqui, veio ali o vermelhinho no rosto, mas eu sei que esse episódio ele vai durar e a gente vai fazer várias perguntas, que vai dar tudo certo, e aí a gente vai regulando essa emoção. Eu basicamente sempre faço essa situação aqui. Opa, vai dar tudo certo, eu dou uma respirada. Aquela voltinha? Mas ela vem assim, e aí se eu venho e na hora da minha raiva, né, no pico da minha raiva, eu tomo uma ação. Isso prejudica, na verdade, né? E aí, como que a gente faz para São regular essas aquelas emoções? práticas boas do dia a dia, né? Isso. Carol, isso que tu falou é bem importante, né? Você aprender a observar o que no passado você fez que deu certo, né? E qual é, assim, qual é a experiência mais de sucesso que você teve ao aprender, né? Ao passar por aquela situação. As pessoas reagem, né? De forma muito diferente ao lidar com situações difíceis. Tem pessoas que, quando, por exemplo, elas estão com muita raiva, elas tendem a projetar no outro, né? Ou a projetar nos objetos, a bater a porta, a gritar. A externar ela isso, né? externalizar, né? Isso, em certa medida, pode ser bom, mas desde que ela não prejudique as outras pessoas, né? Tem pessoas que elas, por exemplo, elas internalizam, elas guardam tudo para elas, né? Então, tem pessoas que a gente diz que seria o jeito mais ideal, né? De lidar com as emoções, que elas são transformadoras, que elas conseguem pegar essa emoção e regular ela de uma forma funcional, né? De forma a aprender, né, o melhor jeito de lidar, que pode ser, como o Alan falou, desde atitudes simples, de eu fazer a parada cognitiva, né, de eu respirar, de eu dar uma volta na empresa, de eu tomar um chá, de eu ligar para minha melhor amiga, de eu parar e ler um livro. Então, eu tenho que começar com esse processo de autoconhecimento, a identificar quais são os prazeres, o que me faz bem, o que me faz sentir sentimentos bons, alegria, né, por exemplo. Então, aumentar essas atividades, né, e começar a experimentar. E a gente queria ter respostas prontas, né? Mas é isso, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem as suas crenças. Eu acho que um mito é que se tem uma fórmula pronta para isso, né? E eu vou citar bem isso, né? Em 2014, quando eu comecei na liderança, isso muito tempo atrás, né? Eu era mais novinha, né? Tinha 20 anos, então assim, né? Entregou a idade, hein? Eu entreguei a idade, tinha 20 Olha a emoção, anos, mas eu observava que eu ficava muito nervosa, tudo eu reagia, né? E aí eu recebi esse seguinte feedback: Carol, você tem que ter mais inteligência emocional. E aí eu fui lá e tentei comprar o livro, não resolveu. A receita, né? Não consegui, não foi fácil assim. E engraçado que a gente tem essa mania de julgar as pessoas que têm, às vezes, não são mais velhas, mas com a idade a gente vai aprendendo isso, né? E eu acho que vem muito desse autoconhecimento, porque assim, eu observo que quando eu fico mais nervosa, mais brava, eu sou uma pessoa que internaliza. Então, assim, chegou um ponto em algum momento da minha vida que eu internalizei demais, não conseguia transformar as emoções. Ficava internalizando, e aquilo fica corroendo, e aquilo vira uma ansiedade maior. Então, assim, né, eu deixei a onda daqui virar aqui, e aquilo me consumiu. E hoje eu vejo que, tipo, é isso, né? Tipo, eu observo, opa, eu vou estragar a vida do outro, eu vou estragar meu dia, vai impactar muito negativamente nos outros? Não, vamos parar, respirar, o que eu posso fazer que vai resolver essa situação?
Aí, às vezes demora uma semana, às vezes demora um dia, às vezes eu fico remoendo ali aquele dia, 2 dias, não consigo lidar. Tem algumas situações que às vezes são novas, que a gente fica, putz, como é que eu vou fazer isso, né? Tipo, como é que eu vou resolver essa situação que eu nunca fiz? Então, atualmente, assim, eu tô resolvendo algumas situações que eu nunca passei. Então, assim, opa, como que eu faço isso sem prejudicar o outro? Mas eu tenho como base, dentro dos meus valores, nunca prejudicar o próximo. Sim. Então, tipo, isso é muito importante. Pra mim, eu não posso deixar com que a minha raiva te machuque. Então, tipo, se eu faço isso, eu me culpo. Eu fico com... Isso é um critério. Sim. Pra mim é um critério. Isso é um critério, inclusive, para autorregulação. Olha Porque eu só. já sei que se eu subir muita intensidade de emoção, daqui a pouco eu vou fazer coisa que eu depois vou me arrepender. E aí a culpa vem. E aí a culpa vem. Quando a gente, às vezes, não pensa tanto no outro, no sentido que não dimensiona o efeito do que a gente faz pro outro, o que a gente faz? A gente só reage ao que a gente está sentindo. Há outro que depois ele que dê conta. Mas às vezes isso gera um outro problema maior. Né? Então, quando tu falas, Carol, assim, de que passou o tempo, né? E aí tu tivesse mais experiência, e aí tu agora, então, tu aprende a fazer outras formas, lidar melhor com as emoções, isso me lembrou muito ao conceito que o princípio, na realidade, que é da experimentação. É o quê? A gente precisa experimentar alternativas diferentes. Uma vez que eu reconheço que eu estou sentindo, eu já sei qual é o meu padrão de lidar com as emoções. E eu já conheço as consequências desse padrão, porque normalmente quando eu faço isso, acontece tais e tais coisas. Agora está na hora de eu tentar alternativas. O que eu posso fazer para não... Então, se antes eu controlava, internalizava as emoções, e aí ficava aquilo ali uma semana em mim, como é que eu faço agora? Qual que é uma outra alternativa comportamental que eu vou precisar criar e experimentar, testar, para produzir outras consequências? E a experiência tem a ver muito com isso. A gente acha, às vezes, que a experiência é uma passagem do tempo, né? Então, quanto mais velha eu vou ficando, mais experiência eu tenho. Eu atribuía isso. Mas, na verdade, não é garantia, né? O que faz a gente ter experiência é essa possibilidade dessa experimentação. E a gente vai variando, vai tentando, e à medida que vai tentando fazer diferente, a gente vai colhendo consequências diferentes e vai sabendo. Agora dá mais certo essa estratégia, aquela não funciona mais. E não ter vergonha de olhar para as emoções, né? A gente olha de um jeito diferente. Sim, não quero sentir isso, não vou olhar para isso. Duas coisas. Isso que a Aline está falando, um jeito fácil de fazer é fazer um diário das emoções e fazendo um registro para você ir observando, né? Em que situações, diante de que pessoas. Esse é o modo de pôr na prática essa experimentação, né? Como é que eu faço isso, né? Em geral, os psicólogos gostam muito, né? Quando eles trabalham com emoções, né? De fazer esse registro no que nós chamamos de diário das emoções. Não, que é falar assim, eu coloco lá, segunda, terça, quarta, quinta, que emoções que me incomodaram? Né? Diante de que pessoas eu estava? Porque isso vai dando um mapa, um mapeamento para eu começar a identificar melhor e entender. Isso é importante. Se eu fiz diferente, né? Se eu tomei uma ação diferente, Exato. Isso foi bom para mim. Exato. Isso, o que aconteceu? Não só comigo, mas também com o outro. Às vezes, sei lá, tive uma situação com a minha mãe, né? Briguei com a minha mãe, aí, tipo, eu sempre brigo e eu externalizo isso, mas nesse dia eu decidi respirar e não respondi. E só falei, não, depois a gente conversa, tudo bem. E aí depois a gente conseguiu conversar. Opa, eu tive uma reação, tive uma emoção, mas eu consegui respirar, se teve uma reação diferente, e aí eu consegui ter um pouco mais de inteligência emocional. Exato. E o escrever é maravilhoso para a inteligência emocional, porque ele dá uma percepção muito diferente para a pessoa em termos de aprendizagem. Até ajuda na interpretação. Exato, dá mais visão, dá mais visibilidade. Caramba, como não, a gente falou ali, não existe fórmula mágica para todo mundo, então essa parte de desenvolver inteligência emocional vem com a experimentação, e você, como é um ser, cada ser é único, eu acho que tem que experimentar as situações próprias de cada um. Isso quer dizer que você vai desenvolvendo ela ao longo do tempo. Então, não é que depois que eu ler um livro, ou assistir esse podcast, eu vou ser o cara da inteligência emocional. E nem fica mais velho, que isso não também garante. É outro mito que se quebra aqui. A Carol falou um ponto interessante ali, da trajetória dela, de quando ela foi líder, e vocês ali com a Ambient, vocês fazem muito esse trabalho junto com as lideranças nas organizações, né? O que vocês têm notado ao longo, tanto assim, do trabalho, da parceria que vocês têm desenvolvido aqui conosco na Avan, mas também nas mentorias, nos trabalhos que vocês desenvolvem, até nas aulas de faculdade que vocês dão,
O que vocês têm notado nas organizações sobre a importância da ciência e de se ter uma inteligência emocional e desenvolver ela no dia a dia? O que vocês têm notado sobre isso? A base da nossa intervenção profissional, né, e dos estudos que nós realizamos, né, durante essa trajetória é o comportamento humano, né? Então, nós temos uma base conceitual bem relacional. Então, onde quer que a gente atue, se relacione, a gente encontra com pessoas. Então, o nosso fenômeno, ele é bem fácil da gente trabalhar, porque nas organizações, né, aqui vocês têm como um preceito, né, um dos valores ou um dos focos de atuação de vocês são as pessoas, né? Sim, as pessoas, operações e o comercial, né? Então, as pessoas de vocês estão em primeiro lugar, né? Na Ambien também. A gente tem, né, pessoas, cultura e transformação como o nosso mote de atuação. Né? Então, assim, trabalhar com pessoas é o que mobiliza a gente, né? Desde da escolha da nossa profissão, né? Que é lidar com esse fenômeno humano e os desafios, né? Do comportamento humano dentro das organizações, eles têm girado muito em torno, eu lembrei e vou relacionar com o que a Carol estava falando, se a gente fosse pensar em termos das emoções, com algumas emoções positivas, mas com muita coisa relacionada a sentimentos, por exemplo, de vergonha, de ansiedade, de culpa, e isso vai travando muitas organizações também, em termos de inovação, por exemplo, performance entrega, perfeccionismo, porque as pessoas paralisam, porque elas têm medo, né? A emoção, então a gente tem trabalhado muito para desenvolver essa potencialidade, para as pessoas perceberem que não precisa ser desse jeito. A gente tem feito vários trabalhos com segurança emocional, né? Porque os líderes que a gente tem encontrado, os gestores, eles querem, né, esse trabalho no sentido de mostrar para esses colaboradores que esse ambiente de trabalho não precisa ser desse jeito, que isso às vezes não tem a ver com a organização, tem a ver com crenças, né, não necessariamente tem a ver com o mundo contemporâneo, e não necessariamente tem a ver com aquela cultura organizacional. Legal. Ao contrário, a cultura da organização, ela está mostrando outras coisas. Nossa, é uma quebra de paradigma. Uma quebra de paradigma, né? Porque então é o foco nas pessoas, né? Desenvolver as pessoas apesar das dificuldades que elas têm, apesar dos medos, apesar de ter vergonha, às vezes, de mostrar o seu potencial, mas que algo é isso do humano. E vai acontecer. E vai acontecer, né? Sermos humanos. Não é da organização, não é ela, vai né? acontecer. Vai acontecer aqui, vai acontecer em outro lugar, né? Mas como é que a gente pode ajudar a potencializar isso, né? Então, a psicologia, ela é uma ciência e essa área que a gente trabalha, ela olha muito para isso, né? Qual é o potencial dessa pessoa? Como que a liderança pode ajudar a desenvolver esse potencial? Tem um papel por meio da inteligência emocional. Isso. E aí, as emoções, né? Nós somos seres emocionais, né? Sim. Então, quando a gente está diante de uma dificuldade que se impõe, a gente interpreta ela como sendo um problema, mesmo ela não sendo, pronto, a gente pode paralisar, a gente pode, mesmo que a gente tenha a resolução para aquilo, a gente pode achar que a gente não tem, Sim. né? E se a gente não tem oportunidade, se o líder ele não impõe ou ele não cria a condição, né, por seu líder, mostrar isso para o seu colaborador, pronto, se perde muitas oportunidades dentro das organizações. Então, o nosso trabalho, né, com workshop, com treinamentos, com mentorias, ele tem muito tido esse mote, essa direção, né, por meio de diversas ferramentas. Eu vejo... Opa, não, é só um complemento que eu acho que também vale ressaltar, até em relação àquilo que a gente vem desenvolvendo nas organizações, é que a gente pensa assim, inteligência emocional como uma habilidade comportamental, né? Mas quando a gente olha e amplia, a gente vai entendendo que, na verdade, tem várias habilidades comportamentais que elas são interdependentes. Então, para eu ser capaz de regular melhor as minhas emoções, eu preciso saber me comunicar, eu preciso saber receber o feedback, eu preciso saber dar feedback. Então, a gente vai ampliando. E o que a gente tem encontrado nas organizações? É que, assim, as pessoas, elas têm uma formação desde novinho, que é o quê? A gente aprende as habilidades técnicas. Sim. As habilidades relacionais, que envolve habilidades sobre comunicação, feedback, resiliência. O by the book, Helena. Onde é que a gente aprende? Não, às vezes não é em casa, a gente até aprende, mas não quer dizer que a gente aprende da melhor forma, né? Da forma mais assertiva. Então, a gente aprende em casa certas coisas, a gente vai para a escola, a gente aprende um monte de habilidade técnica, saber escrever, bater, não é que elas não sejam importantes, mas essas habilidades socioemocionais, elas vão ficando como pano de fundo. A gente vai para a universidade também,
E aí a gente chega no mundo do trabalho, não necessariamente nessa ordem, né? Mas a gente chega no mundo do trabalho, cada um com a sua capacidade, com o seu repertório. Então, por isso que as organizações, elas têm entendido que este realmente é um investimento necessário. Sim. Porque socialmente a gente não teve muito espaço para aprender isto. Sim. Claro que tem iniciativas que são individuais, então a gente fazer terapia, por exemplo, eu acho que especialmente a terapia, né? Cursos, Eu ia falar sobre isso. individualmente, independente da organização, nos ajuda e nos potencializa. Sim. São pessoas tão distintas, de criações tão distintas, que quando chegam na organização, parece que tem que ser todo mundo igual. Isso. E é ali que dá um entrave, né? Exato. Porque imaginem, se no núcleo familiar já tem diversidade, a nossa família, cada um é diferente, tem conflito, tem situações difíceis, vocês imaginem no mundo do trabalho que cada um é de uma família. Sim, não, né? meu Deus, é uma Então, verdade. mas esse tá dado, a gente tem que se relacionar dessa forma. E aí há formas, então, mais sofisticadas, eu diria, de se relacionar, que gera esses benefícios que a Geisa tanto destacou, para mim, para o outro e para a organização. É muito interessante que você estava na tua fala, Aline, fazendo uma ligação, dissecando, porque a gente fala ali muito de resultado e performance. Só que a gente atrela muito a entrega, a meta, bateu e pronto. E quando você olha para a inteligência emocional, que eu acho que é muito do trabalho que vocês fazem ali com a Amber, olhar no detalhe um ponto que reflete o outro, que no final esses pontos desenvolvidos, eles vão gerar o resultado final. Isso. Então eu acho que a inteligência emocional, dentro até das corporações, ela nunca foi tão importante, porque conhecer quem entrega, que são as pessoas, é fundamental para que essa entrega aconteça. Né? E até nesse contexto de habilidades, acho que quando você falou, você me deu o gancho perfeito, né? Sobre a autorresponsabilidade e o autodesenvolvimento e o autoconhecimento, né? Com a terapia ali, quando você falou terapia, eu falei, ela falou, eu vou fazer eu sou a pastora da terapia. Eu falo que eu sou a pastora da terapia porque Carol eu conheço. Carol. Eu me conheço antes, eu me conheço depois e durante ela, enquanto eu tô fazendo. Graças à Avan, eu uso o Conexa, então a gente disponibiliza para os nossos líderes, né, o Conexa, então a gente tá preocupado com isso, e eu acho que essa autorresponsabilidade vem aqui, quando eu venho querer me conhecer, e às vezes é tão chato a gente querer se conhecer, e é tão difícil, e a gente tem que lidar com todas essas emoções e toda essa construção que a gente tem de todo o nosso eu, e aí a gente vai vendo que vai tendo resultado, e aí a gente vai melhorando, e a gente vai sabendo lidar com as emoções, e isso vai refletindo em toda essa performance que você falou. Então, assim, eu acho que, basicamente, se botar a autorresponsabilidade englobando tudo isso... a hashtag autorresponsa. Autorresponsabilidade. Isso. A gente, infelizmente, vai caminhando para o nosso final. Infelizmente, porque esse assunto... A gente tem... Eu e a Carol, a gente tem, falando de emoção, a gente tem uma dificuldade aqui, que a gente se empolga, porque esse assunto... A gente acredita de verdade aqui, Geiselina, que esse tipo de assunto, esse tipo de conteúdo, ele pode inspirar e mudar a vida das pessoas. Esse é o nosso propósito. Esse é o nosso propósito com isso aqui, é democratizar o conhecimento, porque eu acho que é importante que as pessoas tenham acesso à informação. E assuntos distintos de forma leve, descontraída, porque isso pode impactar. E a gente falou, quase essa 1 hora de podcast, que poderiam ser 3, 4, 5, mas sobre muito o que pode mais quando o assunto é inteligência emocional. Mas, agora, a gente sempre tem ali no final, o nosso Pode Mais, um quadro onde a gente fala o que não pode sobre quando o assunto é inteligência emocional. Ou seja, a gente falou aqui, trabalhou o que pode, o que se deve fazer, mas o que não pode. Eu vou pedir para vocês duas agora pegar a emoção desse momento e olhar aqui, na alma, no olho, no coração de quem nos assiste aqui e falar, olhando para eles assim, o que não pode quando o assunto é inteligência emocional. Vamos lá. Vamos lá. Então, acho que o que a gente não pode fazer é invalidar o que a gente sente, né? Então, reconhecer o sentimento, validar o sentimento é o ponto de partida para a gente poder regular melhor o que está acontecendo dentro da gente e o que a gente vai fazer em relação àquilo que a gente está sentindo. Olha só. Bom, o que não pode, acho que é abrir mão, né, de viver emoções pelo alto custo de resposta que elas têm, porque abrir mão de viver essas emoções significa se afastar, né, daquilo que é o propósito da nossa vida. Então, acho que é isso, é não abrir mão das emoções.
E falando agora, a gente vai fazer um momento do que pode mais quando o assunto é emoção. A gente mexendo ali com esse assunto de emoção, a gente fica muito emocionado com tanto conhecimento que vocês compartilharam aqui conosco, e a gente quis deixar registrado aqui para vocês, né, uma forma, na nossa homenagem, de mostrar o quanto que vocês, né, com vocês a Avan realmente pode mais, né? É uma forma de a gente deixar registrado para vocês, em forma de agradecimento, o comparecimento de vocês aqui ao nosso Pode Mais, para que vocês podem lembrar desse momento, guardar essa emoção para sempre ali no coração de vocês. Muito obrigado. E não só a Van nesse caso, eu acho que com vocês as pessoas podem mais, né? A gente pode ir mais com mais emoção, pode sentir as emoções, né? E cuidar delas, e saber validá-las. Eu sou muito grata por esse momento com vocês. E agora, né, aquele momento também importante de vocês. Quem está nos assistindo ali, Geise e Aline, fala um pouquinho ali de onde que eu posso me aprofundar mais, onde que eu posso descobrir mais sobre o trabalho da Amber, o trabalho de vocês, aonde que a gente pode, ali, redes sociais, trabalhos, LinkedIn. É o momento agora de vocês para que eles possam ter acesso aí a tudo que eles queiram saber mais sobre a Geise e Aline. Por favor. Perfeito. Então, a gente vem produzindo muito conhecimento, especialmente no LinkedIn. Tá? Então, o meu LinkedIn é Aline Archer, o da Geisa é doutora Geisa. É isso aí. Não se preocupa que o editor adora. Se ele bota na hora, fica bom. show. Exatamente. O Instagram também é uma rede social que a gente tem usado, é o @doutora.dra.alinearcher. O da Geisa também, né? Também. dra.geisa. E a gente agradece esse momento, com certeza é um momento super valioso, e quando vocês nos apresentaram esse lindo presente, fiquei pensando o que eu estava sentindo, né? Tentando reconhecer as minhas emoções. Eu acho que a gente finaliza, pelo menos falando das minhas emoções, com um sentimento bastante intenso também, Legal. de muita felicidade, gratidão pela oportunidade. E como eu comecei, eu acho que realmente é um privilégio esse momento, e trazer conhecimento e compartilhar e multiplicar também nossa filosofia aí enquanto empresa. Olha só, Com tô certeza. sentindo, hein? Com Eu certeza. senti ali uma emoção assim. Viu? Com certeza, muito obrigada, né? Acho que a palavra é essa, é privilégio, né? A gente tem o ensinar, né? Como carreira, como trajetória profissional, né? No contexto corporativo, no contexto universitário, isso nos traz assim muito orgulho, né? Foi uma escolha assim que a gente fez já faz muitos anos. Então fazer isso dentro da Avan é muito significativo para nós nesse momento. A Avan consolidou muito, né? A parceria minha e da Aline, então agradecer, né, a muitas pessoas aqui dentro que são parceiras nossas, que confiam no nosso trabalho. Então, continuo com uma montanha russa de emoções, né, e dizer que vocês podem contar conosco, né, nessa parceria, assim, incansável, né, que é o trabalho de desenvolver pessoas, né, incansável, mas tão bonita, né, que é de desenvolver pessoas, tá? Sim, e é eterno, não acaba Eterna, nunca. né? Sempre pensando no próximo, né? É isso ali. Isso. Show. Muito Pessoal, obrigada, Alan. muito Carol. obrigado, porque de verdade, né, Carol? A gente acredita que conhecimento é poder. E quem sabe que quer, pode mais. Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima. Valeu, tchau. Obrigada. Ó, pode mais cuidar ainda das emoções ali, hein? Valeu.